Bom dia, meus queridos, bom dia, meus amores. Vamos lá para mais uma semaninha de aula. Então, vamos dar continuidade às nossas atividades. Não se esquecendo, porque o primeiro momento nós iremos fazer a correção das nossas atividades. O segundo momento será a explicação e a continuidade do nosso tema que nós estamos estudando. E o terceiro momento é o nosso momento de refletir e responder as nossas questões do conteúdo que a Pro explicou na aula, correto? Então, uma boa aula, uma boa semana a todos e vamos lá para mais uma aulinha. Beijinhos a todos. Galerinha, vamos lá para mais uma correção da nossa aula do OBA. Então, a última aula do OBA, nós vimos as estrelas gigantescas, né? As nossas maiores estrelas. Agora, nós iremos corrigir as questões dela e nós iremos entrar no nosso sistema interno da Terra, as camadas internas da nossa Terra. Mas, primeiramente, iremos corrigir as nossas questões. Bom, nessa primeira questão, eu queria saber quem são as maiores estrelas e as características gerais delas. Bom, as maiores estrelas são o Sol, primeiramente, que é o que nós já conhecíamos. Só que o Sol, perto dessas três estrelas, que são as que nós vimos na aula passada, ele é muito pequeno perto delas. Por quê? Essas são as três estrelas gigantes, as maiores estrelas do nosso universo, mais conhecidas, correto? Por que as conhecidas? Porque podem existir outras estrelas que existem, mas o que os cientistas ainda não conheceram. Então, hoje, que nós conhecemos são essas três. A primeira é a VY Canis Majoris, que também é conhecida como VY-CMA. Essa hipergigante possui um brilho avermelhado e sendo 2.100 vezes maior que o Sol em diâmetro. Então, o que é diâmetro? Largura, correto? A segunda é a WOH-G64. É outra hipergigante, também vermelha, e possui um diâmetro correspondente a 2.000 sóis. Então, ela é 2.000 vezes maior do que o nosso Sol. E a terceira é a V354. Cepheid. Essa estrela está classificada na categoria de supergigante. Então, ela é super, né? E também possui um aspecto avermelhado. Então, essas três possuem a mesma característica. Qual característica? De serem avermelhadas, correto? A segunda questão: quais são as estrelas tops do sistema solar e como elas se chamam? Então, são a VY Canis Majoris, a a V354 Cepheid e a WOH-G66, certo?
terceira questão, qual é a característica da estrela VY Canis Majoris? Então, a VY Canis Majoris, também conhecida como VY CMA, ela é uma hipergigante. Então, ela é hiper. Ela não é mega, ela é hiper, ela é maior do que a mega, correto? Possui um brilho avermelhado, como já havia dito na questão anterior, sendo 2.100 vezes maior do que o nosso Sol. Então, você imagina 2.100 vezes maior do que o nosso Sol. O nosso Sol já é gigante. Imagina 2.100 vezes maior do que ele. Então, ela é hipergigante mesmo. Para se ter ideia de uma magnitude, dentro dela caberia 3 bilhões de planetas iguais ao nosso. E a sua localização aparente está na constelação de Cão Maior. Então, ela está no nosso sistema solar? Não, ela está próxima em outro sistema. Correto? A VY-CMA está morrendo e vem depositando sua massa em uma galáxia próxima a ela, que seria a igual à nossa. Então, o que acontece? Como eu já disse, as estrelas têm um nível de vida. Elas não vivem eternamente. Elas podem viver durante milhões, bilhões de anos, mas elas não são eternas. Elas são iguais a nós. Nós temos um tempo de vida. Então, essa estrela, a VY Canis Majoris, ela está morrendo e ela está depositando a sua massa nas galáxias próximas a ela. Então, olha que interessante. A massa dela está se decompondo e indo para as galáxias próximas. Como assim, Pro? Como seria essa massa? Seria poeira, entendeu? Então, quarta questão. Qual é a característica da estrela WOHG64? A GOH64 é outra hipergigante, vermelha também, e possui um diâmetro correspondente já a 2.000 sóis. Ela é menor do que a VY Canis, certo? De diâmetro, correspondente a 2.000 sóis, então ela é um pouco menor. Sua posição aparente está na Grande Nuvem de Magalhães. Então, a VY Canis Majoris, ela está na constelação do Cão Maior. Em compensação, a WOHG64, ela já está na Grande Nuvem de Magalhães. Então, uma não está próxima à outra. Cada uma está em um local do universo. Então, cada uma está num sistema. Então, não estão todas juntas, elas estão espalhadas no sistema, no universo, correto? Porque quando nós falamos dessas estrelas, todo mundo imagina que uma está próxima à outra. Não, elas estão espalhadas no nosso universo. Lembra-se que o nosso universo ele é infinito. Então, uma está espalhada, elas estão espalhadas, elas não estão próximas uma da outra. Correto? A quinta questão, qual é a característica da estrela V354 Cepheid? A V354 Cepheid já é uma estrela que está classificada na categoria de supergigante e também possui um aspecto avermelhado como as outras, localizando-se na Via Láctea. Então, esta estrela já está localizada no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea, a cerca de 9.000 anos-luz de distância da nossa Terra, mas está no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea. Seu diâmetro é de 1.520 vezes maior que o do sistema solar. Então, ela é muito grande. E o que acontece? O seu diâmetro é gigantesco, porque você imagina 1.520 vezes maior do que o Sol. No entanto, é preciso considerar que essa grandeza é em termos de diâmetro, que largura, mas não necessariamente em massa e luminosidade. O que quer dizer isso? Que a luz dela pode não ser tão forte quanto a nossa estrela do Sol. Ela pode ser mais opaca. Não é porque ela é gigante que ela precisa ter uma luz tão
forte quanto a do Sol. Correto? Em termos de massa, o recorde atual permanece a estrela R136A1, descoberta recentemente pelos cientistas. Ela possui uma extrema densidade e está localizada na nebulosa de Tarântula. A sua massa é de 265 vezes maior que a do Sol e seu diâmetro 15 vezes maior. Encontra-se 165 mil anos-luz da distância da Terra. Então, essa estrela não é tão grande perto de uma outra que já foi descoberta recentemente. Foi o que eu comentei com vocês. As estrelas, essas três hoje, são as três maiores, porque os cientistas conhecem. Não precisamente que daqui 10 anos não possam haver outras e essas serem menores. Por quê? Olha que interessante, a estrela 136A1 foi conhecida recentemente e ela é maior do que a V354, correto? Qual das estrelas que você mais gostou e por quê? Bom, essa questão A6, ela é uma questão muito pessoal. Isso daí vai depender muito do que o que te chamou a atenção. Por exemplo, para mim, o que mais me chamou a atenção foi a VY Canis Majoris. Por quê? Porque ela é uma estrela que é muito gigantesca, ela está em outro sistema. Ela não está na nossa galáxia, ela está no universo, mas ela não está no sistema solar, ela está em outro sistema. E simplesmente ela já é uma estrela antiga. Por quê? Porque ela está morrendo já. Ela já está se desfazendo. E olha que interessante. O material dessa estrela já está se dissolvendo e já está se decompondo. Está sendo enviado para outras galáxias próximas a ela. Então isso daí me chamou muita atenção. Correto? Então, essa resposta é individual, é de cada um. Então, vocês depois irão me contar qual cada um gostou mais e o porquê.
Bom, galerinha, então nós vimos o sistema solar, nós vimos um pouquinho do universo, nós vimos uma estrelinha do universo, porque como nós já havíamos comentado em sala, o nosso universo ele é gigantesco, o universo é infinito, não dá para nós estudarmos o nosso universo, nem os cientistas conhecem o universo por completo. Certo? Ele é muito gigantesco. Então, nós vimos que o nosso sistema solar ele é uma estrelinha perto do nosso universo. Existem milhões de sistemas no nosso universo. Então, nós entramos no sistema solar, nós vimos as características do nosso sistema solar, a sua estrela principal, que é o Sol, nós vimos as outras estrelas gigantescas que existem no sistema, no nosso universo, no sistema solar, mas nós vimos outras estrelas que também estão no nosso universo, mas que elas são importantes, e principalmente nós vimos os planetas que são parte do nosso sistema solar. Qual é a importância desses planetas no nosso sistema solar, do que eles são formados, por que alguns são gasosos, por que outros são rochosos, e quais são mais próximos da Terra, quais são mais distantes da Terra, e quais são as suas características peculiares de cada um. Bom, vendo tudo isso, que não é pouca coisa, nós iremos agora ver o nosso próprio planeta, o nosso planeta Terra, certo? Por quê, Porque nós vimos todo o ambiente externo, todo o ambiente da Terra externo. A nossa questão é a atmosfera do nosso universo. Então, nós vemos da parte externa. Agora, eu vou entrar no nosso planeta, certo? Juntamente com quem é do quarto ano, está vendo a nossa questão da atmosfera, do nosso ambiente, do sistema do ecossistema. Quem já está no quinto já viu os ecossistemas, está vendo a parte física, que é a parte de eletricidade. Então, assim, tem tudo a ver com isso, com a questão agora que nós vamos ver as camadas da Terra, como que essa Terra é formada internamente. Porque uma curiosidade muito grande quando eu tinha a idade de vocês, que nós muito ingênuos, né, não era tão esperto quanto vocês são hoje. E o mais interessante é que nós pensávamos, se nós cavucássemos, nós íamos parar do outro lado no Japão, né? Nós tínhamos essa ilusão. E hoje nós sabemos que não, né? Depois de que nós chegávamos no quarto, quinto ano, vemos que não, que a Terra, elas são formadas por camadas. Então, e essas camadas tem a sua classificação e elas são elaboradas por cientistas. Mas para que, elas são elaboradas por cientistas? Para auxiliar na compreensão sobre a estrutura interna do nosso planeta. Porque cada camada ela tem a sua importância, cada camada tem a sua característica, cada camada ela tem a sua estrutura. Então, por isso que eu preciso entender para que cada camada serve na nossa vida. Por que eu preciso daquela camada? Será que se eu fizer alguma coisa com aquela camada, se faltar aquela camada na Terra, no planeta Terra, não fará falta? Será que eu vou conseguir se eu não tiver aquela camada, eu vou conseguir manter esse planeta? Então, todas essas questões vêm agora para nós pensarmos um pouquinho. Então, durante muito tempo, o ser humano acreditava que por dentro da Terra era maciço, simplesmente não existisse nada, era só rochas, certo? Basicamente por rochas. Atualmente, é sabido que, na verdade, apenas uma camada muito fina da superfície apresenta-se essa característica. Como assim, essa característica apenas uma camada? Havendo composições e temperaturas diferentes por milhares de metros existentes abaixo do Sol. Sim, apenas uma camada é formada por rocha. Mas, e as outras? É formada do quê?
É o que nós veremos agora. Por quê? Porque cada camada ela é formada por um material diferenciado do outro. Cada camada vai ser estruturada por um material. Não são todos iguais. Cada camada tem a sua temperatura, cada camada tem a sua estrutura e cada camada vai ser diferente. Então é isso que nós vamos ver agora.
Então, para os cientistas e para todo mundo conseguir compreender melhor como tudo isso funciona e se organizar-se, a estrutura interna da Terra foi classificada em três principais camadas. A crosta terrestre, que a crosta é essa parte mais externa, essa superfície que nós estamos, é aonde nós pisamos. Então, essa parte aqui, ó, que vocês estão observando, essa questão do mapa aqui. Vocês estão vendo essa parte que parece a mata, os vegetais? Lembra do globo, quando a Pro levava o globo na aula? Então, essa parte é a crosta, a parte externa é a crosta. Só que depois da crosta, ela vem o manto. Qual seria o manto? O manto é essa parte marronzinha abaixo da crosta, correto? E depois do manto é o núcleo. Pro, qual que é o núcleo? O núcleo é essa parte laranjada e essa parte amarela. Mas como assim, Pro? Dois núcleos? Sim. Esse núcleo alaranjada é o núcleo externo e essa parte amarela é o núcleo interno, porque eles são divididos em duas partes do núcleo. Quanto mais dentro da Terra, mais quente e mais líquido ele estará. Mais, não seria líquido, mais gelatinoso e uma temperatura mais alta. Quanto mais para dentro da Terra eu estou, mais quente ele estará. Então, essa é a estrutura primordial da Terra, certo? Nessas três camadas que eu divido a minha Terra, havendo entre elas algumas descontinuidades, a de Mohorovsky e a de Gutenberg. Juntas, essas camadas atingem aproximadamente 6.370 quilômetros entre a superfície e o centro da Terra. Mas o importante que eu quero que vocês saibam é que vocês têm o manto, a crosta, que é a parte externa, o manto, que é essa parte marrom, o núcleo externo e o núcleo interno, que são as partes principais que formam o nosso planeta, correto?
Então, galerinha, a crosta terrestre é a primeira camada da Terra, como eu disse, é onde nós pisamos. Então, nós estamos em cima da crosta terrestre, sendo também a menor e mais fina. Lembra quando eu falava para vocês, se eu pegasse um ovo, o ovo não é dividido em 3 partes? Então, a crosta terrestre seria a casca, o manto seria a clara e o núcleo seria a gema. Então, a crosta terrestre seria a casca, a parte mais fina entre elas. A sua profundidade oscila entre 5 quilômetros e 70 quilômetros. Como assim, Pro? Sim, 5 quilômetros nas áreas onde são oceânicas, os mares. Por quê? Onde tem os mares, a crosta fica a crosta terrestre fica mais fina. Onde não há mares, a crosta terrestre ela fica mais grossa. Por quê? Porque é mais gente pisando, então existe uma certa profundidade, uma certa grossura maior. E principalmente com os mares acaba tendo a proteção aquática, correto? Essa camada é subdividida em crosta superior, também chamada de camada cial, e crosta inferior, chamada de camada cima. A primeira é composta predominantemente por silício e alumínio, que são metais, o que explica a sua denominação e abriga as formas de relevo e todas as atividades humanas realizadas sobre a superfície terrestre. A segunda é composta por silício e magnésio e pode ser melhor visualizada em regiões oceânicas, onde a camada cial não existe ou é muito fina. É por isso que nosso solo ele existe muito minério, por causa disso que a nossa crosta terrestre ela é formada por ferro, por vários tipos de ferros. Então, por isso que vocês veem muito minerador retirando esse tipo de minério, pedras. Então, por quê? Porque a nossa crosta é que produz, correto? Apesar de ser a camada mais fria da Terra, a crosta pode apresentar uma temperatura próxima a 1000 graus em determinados pontos. É isso mesmo que vocês escutaram. A nossa Terra, ela pode chegar a 1000 graus Celsius. Como assim, Pro? A nossa crosta terrestre, ela é mais fria porque o que influencia é o nosso sistema solar. Porque o nosso universo, ele resfria a nossa temperatura. Mas quanto mais dentro do nosso núcleo, mais quente ele atingirá. Então, nós estamos na parte mais superficial da Terra, por isso essa temperatura mais fria, correto? O manto já está abaixo da crosta terrestre, posicionando-se abaixo da descontinuidade de Mohorovsky, que fica abaixo da crosta, que seria abaixo da crosta terrestre, certo? É a mais extensa das camadas da Terra e sua profundidade máxima alcança 2.900 quilômetros, ocupando cerca de 80% do volume total do planeta. Sua composição é de silicatos de ferro e de magnésio, e as rochas encontram-se em forma de material pastoso, chamadas de magma, por causa do calor advindo do interior da Terra com temperaturas médias de 2.000 graus. Então, o que acontece? No manto, ele já não é uma coisa tão sólida quanto a crosta, certo? E ali ele tem o quê? Muito ferro e magnésio. O que acontece? Esse ferro e magnésio, ele manda para a crosta terrestre esse tipo de material. Então, quanto mais o manto está passando para a crosta terrestre, mais ele vai mandando, correto? Não é um material sólido, é um material pastoso, correto? A temperatura já é bem quente, você imagina que o manto já seria 2.000 graus. O manto seria, lembra que eu falei que a crosta terrestre seria a casca do ovo? O manto já seria a clara do ovo. Então, essa clara já seria a parte, o quê?
gelatinosa. Então, o manto também ele não é sólido, ele é pastoso. O manto superior é mais pastoso que o inferior, está em movimentação, em virtude da força exercida por esses movimentos. Seus efeitos são sentidos na crosta, causando os movimentos das placas tectônicas. Lembra que eu falei para vocês que as placas tectônicas, elas se movimentam? Que o que acontece? Que antigamente todos os países eram super ligados, que não existiam essa quebra dos países, que com o tempo, essa movimentação das placas, elas foram o quê? Elas foram dividindo os países, que elas dividiram os continentes, e com isso foi o quê? Foi a movimentação dessas placas. Como que ocorre a movimentação dessas placas? A movimentação dessas placas é o seguinte: o núcleo ele se movimenta. O movimento do núcleo ele movimenta o manto movimenta a crosta terrestre. Com o movimento da crosta terrestre, há as rachaduras. E essas rachaduras há um movimento. Com o movimento, entra-se o quê? Água no meio. E é aí que ocorre o quê? A separação pelos oceanos. Isso seria a separação dos continentes. Pode haver uma separação ainda, de uma quebra das placas tectônicas de um país para o outro? Pode, porque ela tem contínuo movimento, a Terra ela não está parada, ela não está intacta. Então, pode sim haver quebras de placas ou pode haver colisões de placas, como houve a questão do tsunami no Havaí. O tsunami no Havaí nada mais foi do que um choque entre duas placas por baixo, e aí o que aconteceu? A água subiu, nisso que subiu criou-se uma onda gigantesca, correto? Então, depois do manto, vem-se o núcleo terrestre, posicionado abaixo do quê? Do manto, da continuidade de Gutenberg e abaixo do manto, que é mais quente da camada terrestre, e também é dividido em exterior e interior. Sua composição predominante é o NiF, níquel e ferro. Também continua se sendo o quê? A questão de ferro. O núcleo externo encontra-se no estado líquido, enquanto o núcleo interno encontra-se em estado sólido, por causa da extrema pressão aplicada sobre ele. A temperatura oscila entre 3.000 e 5.000 graus, em razão de o núcleo interno ser uma bola maciça cercada por uma esfera líquida. Seu movimento de rotação é mais rápido do que o da Terra, o que ajuda a explicar as origens e os efeitos do magnetismo do nosso planeta. Correto? Então, gente, o que acontece aqui? O núcleo interno é que ajuda muito na movimentação da nossa Terra, da rotação. E o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o nosso núcleo, ele borbulha, ele ferve e que ele é igual uma panela de pressão? E que se nosso planeta não tivesse uma válvula de escape, ele explodiria. E quais são essas válvulas de escape? Os vulcões. É por isso que existem vulcões inativos que ficam milhares de anos, nunca são ativados e de repente ele se ativa. Exatamente. E o que sai deles? Sai lavas. Essas lavas, elas são líquidas, só que quando elas encontram um ambiente mais frio, elas solidificam, elas viram pedras. Por quê? Olha a temperatura que elas estão saindo, de 3.000 graus a 5.000 graus, e quando encontra-se a 35 ou até menos, dependendo da região, que pode ser uma região fria e isso é uma temperatura negativa, o que acontece? Na hora que entra em contato com essa temperatura fria, ela se congela, ela se solidifica. Então, por isso, nada mais é do que essa movimentação que ela entra em colisão e aí ela precisa sair por algum lugar. E como que ela sai? Pelos vulcões. Então, a função do vulcão nada mais é de não permitir que o planeta se exploda. É o equilíbrio do nosso planeta, ok?
E como o ser humano sabe tanto sobre o interior da Terra? Bom, obviamente o ser humano nunca visitou pessoalmente o interior do nosso planeta, porque se já tivesse visitado, ele teria morrido, né, pelo tanto da temperatura. O ponto mais profundo já escavado alcançou incríveis 12 quilômetros de profundidade e foi batizado como Poço Super Profundo de Kola, na Rússia, em um trabalho empreendido pela extinta União Soviética, que atualmente, no entanto, há um trabalho em desenvolvimento para uma perfuração que pretende alcançar o manto terrestre. As informações atualmente existentes sobre a estrutura interna da Terra devem-se ao estudo das propagações sísmicas que ocorrem nas camadas interiores e que são captadas por um aparelho chamado de sismógrafo, o mesmo que mede a intensidade dos terremotos. Você já sacudiu uma caixa para ter noção do que tem dentro dela? Pois é, isso que o sismógrafo faz, aproveitando-se principalmente dos terremotos e ábalos sísmicos menores que ajudam a chacoalhar o planeta. Obviamente, a precisão do aparelho é muito alta e torna-se cada vez melhor à medida que se sucedem. Os avanços tecnológicos oferecem-nos dados mais precisos sobre como funciona o mundo abaixo dos nossos pés. Só que aí vem uma perguntinha. Será que ele vai aguentar a temperatura? Porque você medir um furacão é uma coisa. Você ir para uma profundidade onde uma temperatura chega a 5.000 graus já é outra. Vai precisar de um material bem resistente para essa temperatura, né, galerinha? Bom, por hoje nós ficamos por aqui e eu vou deixar as nossas questõezinhas para vocês realizarem. Um grande beijo, ótimas atividades e até a próxima aula.